Bom dia, poderosas, tudo bem? Mais um ano se iniciando e hoje a gente vai começar um organizador de bolsas prático, rápido, super fácil, gostoso de fazer. Você também pode colocar botão de ímã aqui e virar uma necessaire, uma bolsinha, colocar umas alças aqui nessa lateral, aí você pode usar a criatividade. Vou deixar na descrição aonde você encontra as medidas, esse passo a passo, que vai ficar lá na nossa comunidade, que é totalmente gratuita, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, como que você faz para você entrar. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Aqui com as nossas laterais são 2 retângulos, que vão ser a nossa lateral. E tem um retângulo maior que depois eu vou deixar aqui na descrição, onde vocês encontram as medidas certinhas na nossa comunidade. Mas esse primeiro retângulo tem 10 por 18. Eu vou unir eles. Vou dar uma leve arredondada nesses cantinhos aqui, que vai ser onde nós vamos fechar. Uma leve, bem a olho mesmo. Cantinho. Aqui, ó, cantinho, os 2 já arredondados. Vou pegar o nosso retângulo maior que ele tem. 41 por 22. Você pode estar estruturando aqui na manta R1 ou no nylon, no TNT, como você preferir. Nesse caso, eu vou fazer ele sem estruturação no momento, mas você pode estruturar do jeito que você quiser. Eu vou achar o meio de cada ladinho, que vai ser aonde vai ter que mostrar a nossa costura. Piques de meio encontrado, aqui a mesma coisa, fazer o pique do meio das 2 laterais. Essa costurinha tem que bater aqui, ó, no pique meio com o meio. Você pode clipar ou você pode vir direto, como eu vou fazer. Se você preferir se sentir mais segurança, você pode fazer também. Aqui você pode, pra gente fazer, colocar o meio do pique com o meio do pique, começar aqui e fechar e depois voltar pra cá, ou então, como eu vou fazer, colocando aqui, unindo as 2 extremidades e começando a costura. Aqui eu venho com bastante cuidado na lateral e vou girando o meu tecido de cima, que ele vai fazendo a curva perfeita. Aqui, ó, pique com pique batendo bonitinho. E seguimos até o final. Lembrando de girar, levantando o cocador e fazendo a curva, sem precisar usar clipes, alfinetes. Mas se você se sentir mais segura, você coloca clipes e alfinete, tá tudo certo também. E ela vai ficar assim, ó. Vamos desvirar. E esse já é o nosso direito da nossa peça. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a parte de dentro, mas com a diferença
que nós vamos colocar os bolsos junto, para ter essas divisórias aqui dentro, que você pode colocar celular, óculos, carteira, para você organizar do jeito que você preferir. Aqui temos o nosso forro também, onde nós vamos fazer aquela lateralzinha nos retângulos, vou dar um leve pique aqui, para deixar levemente arredondado, porque eu gosto desse efeito. Prontinho. Vamos achar o meio depois pra gente conferir. Aqui é a mesma coisa, vamos achar o meio, que é onde vai a nossa lateral também. Essa parte aqui já deixei pronta, então. Agora, eu vou pegar os nossos dois outros tecidos, né? Principal e o nosso forro, que é onde vão ser os nossos bolsos. Primeira coisa é colocar direito com direito. O nosso tecido maior, que vai ser o nosso bolso maior, é direito com direito. Vou passar uma costura nas duas laterais, uma embaixo e na outra lateral, deixando essa parte aqui de cima aberta para desvirar. Você pode dar retrocesso. Estou dando um pezinho de máquina. Prontinho. Eu gosto sempre de dar um cortezinho aqui, um piquezinho para deixar na diagonal. Que eu acho que depois, na hora que a gente for desvirar, isso ajuda a assentar a costurinha. Vamos desvirar. E vamos acertar os cantinhos para ficar bem bonitinho. O ideal aqui é a gente pegar o ferro de passar pra gente acertar as costuras. Mas nesse caso agora eu não vou fazer, mas vocês façam aí em casa, que vocês vão ter um acabamento muito melhor, muito mais bonito. Você pode cortar uma faixa do tecido para fazer o viés, a gente colocar o viés e já vai fechar essa parte. Ou você pode usar também o viés já pronto, de gorgurão ou boneon. No caso, eu vou estar usando aqui o viés boneon para dar o nosso acabamentinho. Posicionei o viés e vamos passar uma costurinha. Eu gosto do viés de boneon porque a gente não precisa dar acabamento nele, que depois é só cortar e vir com o isqueiro e selar. Isso, ó, a gente corta a lateral
corta a lateral e vem com o isqueiro para selar aqui e ele não desfia mais. E nosso primeiro bolso, ele vai ficar assim. A gente vai repetir o mesmo processo com o outro bolso também, direito com direito. Vamos fazer uma costura nas duas laterais e no fundo e desvirar, colocar o viés, como nós fizemos aqui. Então, aqui eu já tenho os dois bolsinhos feitos da mesma forma. Vou pegar agora o meu forrinho e vou posicionar para começar a prender. O nosso bolsinho aqui dentro. A 3 centímetros de cada lado. Vou fazer a marcação aqui, de 3 centímetros de cada lado, para posicionar o meu bolso. Deixando aqui 1 centímetro de cada lado para prender. Nessa hora eu vou usar aqui só para não sair o clipezinho da margem que eu quero, que vai me facilitar na costura. Também vou dar um pezinho, retrocesso e bora. Se você quiser, você não precisa costurar do jeito que eu costurei. Você pode só fechar lá embaixo e desvirar. E depois deixar aqui costurar junto com essa lateral que vai ficar também embutido. Vou pegar o nosso outro bolsinho. Vou posicionar também na marcação de 3 centímetros. Vou costurar essa lateral e a outra lateral também. Só que antes disso, nós vamos achar o meio dele. Aí você pode vincar com ferro pra gente fechar primeiramente aqui no meio. Vou deixar mais baixo aqui pra vocês enxergarem melhor. Então, eu dei uma vincadinha no principal e no fundo. Vou marcar aqui na medida de 3 centímetros, que eu deixei marcado com o giz. E vou costurar o meio. Aqui nosso meinho costurado. Agora, vocês percebem que ficou maior, né? Justamente que a gente vai fazer um joguinho pra ficar mais espaçosa. Eu vou costurar agora, unindo as duas laterais. Vai sobrar aqui no meio, não se preocupem que vai fazer parte
do nosso bolsinho. Então, para vocês verem, nossa lateralzinha tá costurada. Perceberam que vai sobrar um pedacinho, não tem problema. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Para vocês verem, está costuradinho. Agora nós vamos fechar a parte de baixo. Vou deixar aqui um pouquinho mais fácil. Vocês vão ver que vai sobrar um pedacinho, que nós vamos fazer um joguinho aqui no final, pra ficar assim deste lado, e um joguinho do outro final, com um pequeno piquezinho. E a linha soltou, vamos colocar ela de volta. Então, nosso bolsinho ficou assim. Depois, aqui cabe o celular certinho e dá esse charminho aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fechar essa lateral do nosso forro. Vou colocar aqui e passar toda a costurinha aqui em volta. Antes disso, agora que eu lembrei que esses ladinhos do forro tá meio centímetro maior, que eu tinha que ter alterado. Não alterei, mas a alteração certinha vai ter no nosso PDF depois. É coisa de meio centímetro. Agora sim, a gente pode costurar. Como eu disse, se você preferir, você pode alfinetar, clipar, como você se sentir mais segura. E aqui eu vou levantando o pezinho de máquina e vou acertando só a minha parte de cima da lateral bem devagarzinho. Até chegar aqui no finalzinho. Primeira lateral já
já está fechada e eu vou seguir com o mesmo passo do outro lado. Também tirar esse meio centímetro que eu não havia tirado. E vamos fechar. Aqui, ó, as medidinhas pra vocês verem, ó, bateram certinhas. E agora, a gente não precisa desvirar, porque como essa peça a gente vai colocar o viés pra finalizar, então a gente não precisa desvirar. A gente pode unir. Aí você vai... Nessa parte você pode clipar. Aqui a lateral, a frente e fazer uma costurinha de segurança para depois a gente vir com o viés. Aqui eu vou fazer uma costurinha de segurança, mas vou usar só os meus clipezinhos aqui para eu não me perder e ficar mais fácil nessa costurinha. Depois vai vir o acabamento no viés. Só ajeitar aqui, forro com o principal, um dentro do outro, juntinho. Ó, uma costurinha de segurança e agora a gente vem com viés para dar o acabamento. Vou dar uma seladinha só aqui no comecinho do viés, como eu tô usando o ganhon, mas você pode usar o viés do próprio tecido, como você achar melhor. Vou colocar aqui sem segredos. E agora fazer essa costurinha do nosso acabamento. Vou fazer do lado direito para ficar a costura mais bonitinha para fora, tomando cuidado com o tecidinho para ele não dobrar, a gente não pegar o de baixo. Vou acertando.
Aqui eu gosto de dar uma cortadinha no viés. Aqui, ó. Cortei e vou dar uma seladinha com o isqueiro para ele não desfiar também. Vou dobrar e colocar pra dentro para eu poder fazer o arremate. Porque dessa vez, né, como ele tá pra dentro, eu não vou conseguir passar o ferro como a gente fez na lateral. Aí, ó, arrumo bem bonitinho aqui em cima, na parte de baixo, viés com viés. Retrocesso. Aí vamos cortar o fiozinho. E o nosso organizador de bolsas está prontinho. Naquele que eu fiz aqui, pra gente fechar ele, eu coloquei um rebite e fiz uma tirinha de 2 centímetros para passar e colocar um fechinho. Mas você pode deixar assim mesmo dentro da sua bolsa, se você preferir. Você pode colocar o rebite aqui e fazer aquele joguinho que eu fiz no nosso. Que aí ele vai ficar fechadinho assim, os bolsinhos. Ele serve também de um cestinho, aí vai da criatividade de vocês, de como vocês preferem usar. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e comentem aqui. Um beijo e até a próxima!